Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Felipe Neto acabou de postar isso aqui no Twitter. Com Trump ou Kamala, os Estados Unidos continuarão sendo um país imperialista e genocida. A agenda estadunidense é uma só: destruir, boicotar ou financiar regimes que atendam apenas aos seus interesses. Com Kamala, contudo, viria aquele soprinho de esperança. Já pensou se ela muda algo? A resposta, contudo, é não. Tem gente falando pro Jones Manuel sair do cosplay do Felipe Neto, mas enfim, você concorda, discorda? O que você teria a dizer sobre essa fala dele? Olha, veja, a Kamala Harris não é nenhuma revolucionária, né? Em alguns aspectos ela é uma candidata... Não é a camarada Kamala, né? Conservadora, entendeu? Podemos até falar sobre isso, as virtudes e os defeitos possíveis aí da Kamala Harris, ou enfim, os bônus que ela tem eleitoralmente falando e politicamente falando, e os ônus que ela carrega consigo, né? Nesse caso, por exemplo, ela é uma ex-promotora que se notabilizou na Califórnia por perseguir os criminosos, né? Então, ela é uma figura aí interessante, que é uma mulher, né, negra no contexto americano, mas que, né, vinha de uma linha dura aí, né, de um rota na rua na Califórnia. Ao mesmo tempo, ela é da Califórnia, ou seja, que é um estado mais progressista. Uhum. É uma figura interessante, mas não é uma figura que vai, evidentemente, Felipe Neto, né, romper com alguns elementos aí que são muito básicos dos Estados Unidos. Agora, eu acho que o Felipe está aí pecando, né, por também não levar em consideração que uma vitória do Trump ela é muito prejudicial para a democracia no mundo, né? Uhum. E a gente sabe, por exemplo, que certas coisas que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, foram emuladas aqui pela direita brasileira. Então, se você percebe que houve, né, um sucesso em certas medidas adotadas pelo Trump lá, a direita brasileira vai se aí incendiar com isso e começar a querer também fazer aqui. Fez isso com a invasão do Capitólio e o 8 de janeiro, né? E assim, não tenho dúvida de que vai se sentir muito aí empoderada caso o Trump ganhe. Então, não é uma decisão que não tem consequências, e acho que ele está estabelecendo aí uma falsa simetria, né? Mas, claro, ele está correto de que não vai haver uma grande mudança na forma como os Estados Unidos se posicionam em relação a várias coisas que são caras para os setores progressistas brasileiros. Você falou, professor, das valências e também daquilo que pode ser considerado como algumas das fragilidades dela enquanto candidata. Quais seriam? Bom, o Biden, né, até foi uma crítica que eu já fiz aí em algumas entrevistas, o Biden poderia ter construído a Câmara como a sucessora dele, né? Poderia ter dado um papel de destaque para a vice-presidência, né? E ele não fez isso, ela ficou uma figura muito apagada. E o Biden acabou dando para a Câmara uma agenda, né, que hoje é uma agenda nos Estados Unidos, em que há uma crítica, inclusive, de administrações democratas de algumas cidades, né, em que a administração do Biden é vista como um fracasso, que é a questão da migração, né? Dizem que há uma crise nas fronteiras, e de fato há uma entrada, né, de imigrantes nos Estados Unidos muito maior do que já houve, né, sobretudo ali na pandemia, em que houve aí uma redução do fluxo de pessoas no mundo, né? E isso está, de certa forma, sendo uma pauta, né, muito central na campanha republicana. E que a gente sabe que os republicanos sempre advogaram por uma linha muito mais dura. Na verdade, o Trump, né? Porque se você volta lá, o Bush, por exemplo, era alguém que queria uma solução um pouco mais razoável para essa questão da imigração, estabelecer caminhos para que as pessoas que estão nos Estados Unidos pudessem ganhar a cidadania. O Trump é que vem hoje com essa agenda de promover a maior deportação da história dos Estados Unidos a partir do seu primeiro dia, né? E ele vai usar isso contra a Câmara. Ele vai dizer, olha, essa pessoa é diretamente responsável pelo fracasso no controle das fronteiras, etc., né? Agora, o Partido Democrata tem uma resposta a isso. Eles dizem, olha, nós quisemos adotar uma política um pouco mais rígida, mas os republicanos não apoiaram, não votaram isso no Congresso, justamente porque eles queriam aí, né, criar um problema para vender uma solução, né? Então, vamos ver como esse debate vai se desenrolar, né? Agora, as vantagens aí da Câmara, né, ela traz essa energia, e aquilo que para os setores progressistas pode ser um dado complicado da personalidade dela, de ser uma promotora linha dura, eu imagino que eles vão explorar um pouco nessa campanha, porque é isso, é uma promotora linha dura contra o crime, contra um criminoso na eleição. Isso aí é um mote de campanha que está sendo... Um condenado, né? Exatamente. Que cairia no colo aí dos democratas, enfim. Se ela talvez não usar isso nos discursos diretamente, pode-se usar isso em campanhas publicitárias, outros podem dar vazão a esse contraste, né? Essa questão do Trump ter sido condenado a gente sabe aí, um passivo que ele tem em relação a um determinado segmento de eleitores, né, que precisa ser explorado, e a Câmara ofereceria essa saída.